Hoje eu vou contar para vocês como é uma prova prática de medicina, em que a gente atende um paciente e o professor nos avalia ao mesmo tempo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos gerais. Então, gente, aqui na minha faculdade, eu estudo na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, estou no 6º período ou no 3º ano do curso. A gente tem uma prova chamada prova Osler. Era uma prova prática da medicina, em que a gente vai atender um paciente nesse período, e no período passado a gente já começa os atendimentos aos pacientes, e lá a gente vai ser avaliado pelo professor e também por um coleguinha, né? A gente é dividido em quartetos, são 4, e a gente divide em 2 duplas. Então, uma das outras 2 pessoas que não fazem dupla com a gente vai nos avaliar, e também o professor. Existe uma folha e existem vários itens desta folha que a gente deve cumprir na nossa avaliação ao paciente. Segunda-feira agora eu tive a prova Osler, na verdade eu tive 2 provas Osler, eu tive uma na parte da manhã de clínica médica e uma na parte da tarde de saúde da mulher, e hoje é quarta-feira, feriado de 7 de setembro. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho mais de como é isso, como que funciona a prova Osler aqui na Faculdade de Ciências Médicas. Bom, gente, a prova Osler, né, ela tem como intuito nos melhorar, o professor ele vai nos avaliar, vai nos dar o feedback para que a gente faça melhor, né, os nossos atendimentos e para que a gente corrija os nossos erros. Esse é o principal objetivo. Mas, além disso, é uma prova que vale pontos. Eu não sei qual que é a pontuação, se são 5 ou 10 pontos, pelo que eu entendi, são 5 pontos, mas ainda não olhei essa parte de distribuição de pontos. E no modo geral, assim, eu não fui tão ruim assim, né? Aí na hora a gente fica muito nervoso, muito ansioso para aquela prova e acaba que não cumpre o que a gente costuma fazer nos atendimentos habituais. Bom, da clínica médica, né? Já começou com uma paciente que ela veio para um retorno de uma consulta anterior, porém essa paciente ela tinha um longo histórico, ela tinha consultado na clínica médica, na dermatologia, na cirurgia, eram vários atendimentos. E é isso, eu não li todas as evoluções. O que a gente costuma fazer antes de um atendimento no ambulatório da faculdade, a gente lê todas as evoluções, lê receituário, lê tudo, lê encaminhamento, lê exame, se tem exame para trazer, lê tudo, e depois a paciente chega e a gente faz o atendimento. Só que dessa vez não deu tempo, então tinha muita coisa. Eu só li da dermato. E por incrível que pareça, gente, eu li lá na evolução da dermatologia, a hipótese diagnóstica nada a ver com o caso da paciente. Eu li que era uma tinha que é causada por um parasita, né, a tínia, e nisso eu fiquei pensando que era isso na unha do pé, no hálux do dedão do pé, e tá, tudo bem, a paciente chegou, ela trouxe novas queixas, então é um atendimento normal. A diferença é que ao invés de eu atender com a minha dupla e a gente conduzir toda ali o atendimento, fazer o exame físico, depois levar para a professora carimbar ou discutir junto com a professora a conduta, porque muitas das vezes, dependendo da conduta, quando tem que trocar medicação, por exemplo, ou quando tem que encaminhar para outra especialidade, etc., a gente tem sempre que consultar o professor. A gente está muito no começo dos atendimentos ainda. Como eu falei anteriormente, a gente começou a atender no período passado na pediatria. Então, né, a professora fica todo momento ali na sala, é meio tenso. Fomos no atendimento normal, começa, né, com a queixa principal da paciente, ela tinha dores articulares, principalmente aqui na articulação carpal, também tinha dor aqui na articulação humeral do ombro, dor aqui no hálux também, parece que era uma joanete de fato, e dessa vez, né, nessa consulta dessa paciente, a gente trocou a medicação dela, ela estava também com a glicemia mais alta, então tudo isso foi discutido. Outra coisa também que na hora de eu passar o feedback para a professora da conduta, né, eu falei de trocar a medicação dela, do antihipertensivo, e também falei questão de pedir exames. Aí eu falei, olha, eu acho interessante pedir um fator reumatológico ou um FAM, para ver doença autoimune. Só que aí a professora falou assim, não, se a gente pedir isso agora, a gente não vai ter nada. Então, pode ser uma joanete, devido à profissão dela, nessas dores articulares, podem ser devido a isso e tal. A professora me deu feedback, então, né, e como eu não tinha lido a evolução da clínica médica, eu não sabia desse caso primário dela. Quando eu peguei a queixa principal dela e comecei a falar da HDA, da história da moléstia atual ou da doença atual, eu sim tentei retomar na consulta anterior e ela me falou. E o meu erro foi ter aceitado aquilo como absoluto, fim, acabou ali. Eu não questionei mais e eu não tinha lido a evolução dela,
da clínica médica, eu tinha lido da dermato, então eu não tinha entendido e eu tinha achado que era aquilo mesmo que estava elucidado a consulta anterior, e na verdade não é um caso de ficar em acompanhamento. E nesse foi o ponto, né, que a professora falou que eu pequei bastante, que foi o meu maior vacilo de eu não ter retomado no prontuário mesmo, porque ela falou, só que ela falou e eu dei como, ah tá, entendi, tá esclarecido esse retorno dela, e na verdade não era o que eu pensei. Então, eu negligenciei a consulta anterior dela, já que era uma paciente de retorno. Eu só olhei uma coisa ali e eram várias outras questões que deveriam ser olhadas. Também pequei um pouco nessa questão de terminologia, né? A terminologia técnica, o vocabulário da medicina, usei um pouco, por exemplo, falei, depois eu vou olhar o seu Alux, e acho que não foi isso que eu falei, mas eu acho que eu falei hemoglobina, alguma coisa assim, com a paciente, sua hemoglobina está um pouco mais alta. Acho que foi isso que eu falei com ela, hemoglobina glicada. Eu não lembro exatamente, mas assim, foi o que a minha colega me falou, né, que realmente eu pequei um pouco nessa questão da terminologia técnica. Eu estava um pouco nervosa, para não dizer muito, e na hora de colocar, porque a gente faz anamnese e exame físico, né, e também a conduta, né, você vai falar com o professor o que vai fazer, e a hipótese diagnóstica, tá? Você faz tudo, na verdade, o professor só carimba, só que, na verdade, ele é que direciona. Se você fala uma coisa e não é aquilo, ele vai te orientar para você fazer aquilo que deve ser feito. Mas, enfim, na hora de passar ali aquele papel que a gente coloca em cima da maca para o paciente sentar, para a gente fazer o exame físico, né, que a gente faz o exame físico deitado, sentado, direitinho, é o exame físico completo, tá, gente? É ambulatório de clínica médica, mas não deixamos essas coisas para trás de fazer o exame físico completo direitinho, não. E aí eu esqueci de puxar aquele papelzinho para fazer, para colocar, para proteger mesmo, depois que a paciente estava sentada, eu lembrei, eu falei, não, pode ficar aí, você já está aí, não vou, depois eu passo um alquinho aí em cima e tal. E foi isso, da parte da manhã, né, tem essas coisas para melhorar, eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar nessa parte dos atendimentos. Na parte da tarde, eu tive outra Osler de saúde da mulher com outro professor, com o professor ginecologista, e também foi um caso um pouquinho atípico, né? Eu atendi uma senhora já na menopausa, 75 anos, então ela até foge ali aquela questão do rastreamento, né, das doenças, porque ela já está um pouquinho acima, porém a gente precisou também tentar fazer o exame físico. Como ela tinha características particulares, né, devido a algumas condições que ela tinha da história patológica pregressa dela, ela teve várias internações, cirurgias pregressas. Quando eu fui passar o espéculo, era o meu primeiro exame físico, eu estava muito nervosa, mas o professor ficou o tempo todo do seu lado, te dando apoio. E assim, nessa primeira vez que eu fiz a Osler da ginecologia, ele só avaliou a minha questão da anamnese. O exame físico ele não avaliou, porque, assim, a gente treina bastante nos manequins da faculdade. A faculdade tem o Lab 5, que é o laboratório de simulação realística, e lá a gente vê a teoria primeiro, depois da teoria a gente vê o professor fazendo na prática, e depois a gente faz várias vezes, várias e várias vezes, em vários manequins diferentes. A gente entende de anatomia, a gente volta para revisar tudo isso novamente, os materiais que é utilizado, cada instrumento. Então, assim, é tudo muito detalhado. Tem as guias lá do Lab 5, do laboratório, simulação realística, e tem os manequins, tudo ali de acordo. Se é ginecologia, a gente tem uma pelve ginecológica, uma não, né? São várias pelves com várias características, com vários colos de úteros diferentes, com, por exemplo, o equitrópio, útero hipertrofiado, útero gravídico. Então, são várias situações ali para a gente entender, né, no manequim. É claro que no ser humano é muito diferente o tempo todo, a professora falando com a gente, olha, aqui no manequim é sempre mais fácil, o canal vaginal não é assim, para passar o espéculo às vezes não é assim, mas os manequins eles trazem ainda um pouco, né, essa realidade virtual para a gente já não ir de cara logo fazendo no paciente. Então a gente treina com antecedência, e eu fiz isso várias vezes nos manequins, e aí tá. Ontem, então, segunda-feira, então, na minha próxima prova óssea, seria o meu primeiro exame físico ginecológico. Mas não aconteceu, como eu falei com vocês, quando eu fui passar o espéculo ele não entrou todo, a paciente começou a sentir um pouquinho de dor, e assim, um dos meus medos na hora da prova, eu estava muito nervosa, era primeiro, né, o conforto da paciente, machucar a paciente por falta de jeito ali, na hora de passar o espéculo, ou sei lá, por alguma coisa, e contaminar o meio, porque assim, os professores ginecologistas, eles usam uma luva só, então eles fazem tudo, e aí ele pega o material aqui na bandeja e já vai fazendo tudo, pega as pinças, passa o espéculo. Então, assim, eles têm essa destreza, porque eles já estão acostumados a fazer isso a vida toda. Já no meu caso, era o meu primeiro atendimento, era o meu primeiro exame ginecológico. Então, eu coloquei as duas luvas, e aí o professor foi me ajudando, foi me guiando, né? A gente fez exames
das mamas, dos linfonodos, pesquisa de linfonodos, e aí chegamos no exame ginecológico propriamente dito, né? A gente faz o exame análise externa, que a gente chama de inspeção, e aí depois a gente começa, né, com o exame, com a introdução do espéculo, porém quando eu comecei a introduzir o espéculo nos primeiros 2 ou 3 centímetros, eu vi que não ia mais, e só de eu introduzir, a paciente já começou a sentir um pouco de dor por uma condição que ela tinha, não deu para passar, eu falei, professor, não dá. Assim, na hora que eu comecei a passar, ele falou assim, vai e coloca. Eu falei assim, não vai. Eu falei assim, será que eu empurro um pouco mais? E ele, para passar? Porque, assim, como era a primeira vez que eu estava fazendo o exame, eu estava muito insegura. E aí eu fiquei com medo de não conseguir passar, por medo mesmo de machucar a paciente, e não conseguir passar porque eu não consegui. Vocês entendem a cabeça do estudante? E não era isso de fato. Eu falei, professor, eu não vou mais aqui, toma, tenta. Aí ele calçou uma luva e veio e tentou, e realmente ele viu que não conseguia, que não era possível introduzir. Aí ele tirou o espéculo, fez o toque, aí ele viu, né, que só tinha 2 centímetros e nisso eu também fiz o toque, no toque ela não sentiu nenhum desconforto, e aí finalizamos a consulta dela. Não deu para fazer, a gente pediu, né, uns exames para ela, pedimos alguns outros exames da mama, mamografia, que é uma ficha grande para preencher, e assim, de modo geral, né, o professor falou que eu estava um pouco nervosa para ficar mais calma, e o feedback foi um pouco diferente da parte da manhã, porque nesse caso, a coleguinha que fica acompanhando a gente fazer, ela não pontua, não dá ponto, porque de manhã ela avalia também com a ficha, né? São vários itens, desde a conduta humanizada ao paciente, se você consegue acolher o paciente, se você se apresenta para o paciente, se você faz de acordo a queixa do paciente a anamnese. Às vezes a paciente fala que tá, sei lá, com dor de cabeça, e aí você faz aquela anamnese completona que você aprendeu, mas você não pergunta mais sobre dor de cabeça, então você tem que destrinchar a queixa principal. Ou talvez, por exemplo, no caso da manhã, né, da clínica médica, eu deveria ter retomado o caso anterior, então eu não deveria ter ficado só na queixa atual dela, que eu destrinchei muito bem, mas eu deveria ter olhado a evolução dela anterior para eu tentar acompanhar o que estava acontecendo. Então é assim, gente, a prova prática da faculdade, que é a prova OSLE, basicamente é dessa forma. São vários itens, tem os itens do exame físico, se você faz o exame físico bem feito. Por exemplo, na clínica médica tem que aferir pressão arterial. A minha paciente estava com a pressão arterial mais alta, que ela suspendeu a utilização do propanolol. Então, tudo isso, né, é levado em consideração quando você está fazendo ali o seu atendimento. É uma consulta mesmo, você vai atender. A gente já faz isso normalmente agora, e também no período passado, você já vai atender o paciente e o professor vai analisar a sua conduta e vai falar o que você tem que melhorar. Geralmente, essas questões de prescrição e conduta, eles não vão avaliar tão bem, você não precisa acertar isso. Nós não somos médicos, eu ainda estou na metade do curso, no 6º período. Então, eu não preciso saber prescrever miligrama, dosagem, qual medicamento. Então, eu tenho que simplesmente conduzir uma boa anamnese e fazer um exame físico direcionado para a queixa do paciente. Não adianta o paciente me falar que está sentindo uma dor no pé, eu fazer a ausculta cardíaca, fazer a ausculta respiratória, avaliar linfonodos, ver se tem linfonodomegalia, olhar a cabeça dele, mas se ele falou que está com o pé doendo, eu não chegar perto do pé dele. Então, assim, essas coisas devem ser avaliadas e, além disso, né, a gente tem que ter ali, tentar refinar o nosso, como que eu falo, a nossa parte clínica mesmo, que eu falei com vocês, o raciocínio clínico, que eu ainda estou aprendendo, que eu tenho dificuldade. Então, se ele falou que está doendo no pé, saber se é uma dor que sempre aparece no mesmo horário, o que faz, sintomas associados a essa dor, e além disso, né, com base no que a gente já estudou, com tudo que a gente aprendeu até agora, a gente conduzir aquilo com base na nossa hipótese diagnóstica. Então, se eu tenho uma hipótese diagnóstica, ou se eu tenho, por exemplo, diagnóstico diferencial, que são outras possibilidades de patologia, eu já chegar investigando sobre tudo aquilo e deixar ali um leque bem, como que eu falo, bem emaranhado mesmo, bem fechadinho das hipóteses diagnósticas e de diagnóstico diferencial para aquela situação e conduzindo ali. É claro que nem sempre isso vai ser possível. Assim, dentro do que nós estamos vendo agora na clínica médica, dá para fazer isso e aprimorar cada vez mais. Então, né, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.